Então, meus amigos, agora a gente vai endogeneizar a coisa da posição, né? Agora eles não estão mais posicionados numa cidade linear de forma travada, eles vão estar posicionados de forma mais simples e, obviamente, a solução vai ser bem intuitiva. Pelo menos para o eleitor mediano, né? O cara que divide a demanda. Então, assim, eles não são bobos, eles estão olhando aí para uma cidade linear. Eles não querem, obviamente, dar muito espaço para o seu concorrente, mas isso aí, não, se o concorrente fizer besteira, eles podem aproveitar. Assim sendo, Lula vai se posicionar aqui, Bolsonaro se posiciona aqui, você tem um cara aqui no meio que vai tentar dividir essa demanda. Supondo que ele tenha uma utilidade de reserva S, ele paga o preço do Lula, o que ele vai ter que pagar a mais? O custo de transporte vezes a distância entre o Lula e esse cara que eu vou botar ao quadrado. E para eles ficarem diferentes, a mesma coisa tem que acontecer do lado do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro, obviamente, está se posicionado acima. Vou botar um quadrado, que em tese não vai ter relevância se eu estou levando ao quadrado, tanto faz o sinal. Mas está aqui o resultado, vai cortar S com S, então o cara que fica indiferente entre esses dois, multiplicar por 1, né? Quer dizer, por menos 1, então vai ficar T, X chapéu, menos 2T, X chapéu, L, quadrado aqui, né, para não trocar as bolas, menos, mais, eu multipliquei por 1, né, então mais, né, então mais T, L ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, isso do Bolsonaro, multipliquei por 1, então vai ficar mais T, B ao quadrado, beleza, menos 2T BX chapéu, conta do sinal aqui, e mais T X chapéu ao quadrado. Então esses caras aqui já vão cortar. Consigo cortar mais alguma coisa? Não, mas você consegue simplificar a história, né? Botando X chapéu em evidência, então aqui você vai ter e 2T aqui, né? Você vai ter Bolsonaro menos Lula, ou seja, a posição dos dois. Você vai ter preço de Bolsonaro menos preço de Lula, vai sobrar alguma coisa aqui, TB ao quadrado e TL, então vai ficar mais TB ao quadrado menos L ao quadrado. Legal? Então, obviamente, aqui quando eu for fazer, aqui é menos, então vem para cá mais, não vamos fazer bobagem. E aqui é TB ao quadrado, perfeito. Então, quando eu for fazer essa divisão, o cara que divide a demanda, ele olha para o preço do Bolsonaro, olha para o preço do Lula, 2T, isso aqui é a solução dele, não posso apagar, vai ficar B menos L, e aqui vai ser o cara, vai ficar T, B ao quadrado mais L ao quadrado, sobre 2T, B menos L. Para quem lembra de produto notável, isso aqui simplifica de forma bem fácil, ficando então PB menos PL, 2T B menos L, que vai simplesmente ficar mais B menos L sobre 2. Legal, né? Então isso dá um insight interessante pelo seguinte, menos aqui ficaria mais, né, meus amigos? Beleza? Todo mundo entende. Então isso aqui dá um insight interessante porque a única coisa que você sabe é os limites de L mais B, estão entre 0 e estão entre 1. Então, se todo mundo botar 1 e o preço for igual, isso aqui vai para 0, 1 mais 1, 2, o cara se posiciona aqui. Então esse cara ele fica caçando, né? Se todo mundo coloca 0, eles vêm para cá. Se Bolsonaro tem preço igual a Lula, Lula coloca meio, Bolsonaro 3 meios, soma e divide por 2. Então ele fica exatamente na posição central. Esse cara divide a demanda, né? E aí eles obviamente entendem esse processo, sabem que a de esquerda desse cara, Lula leva tudo, a direita desse cara, Bolsonaro leva tudo. E aí é o seguinte, né? Você pode resolver esse jogo de forma endógena no seguinte sentido. Vamos supor, então, que é o que aconteceu, que Bolsonaro tenha feito o primeiro movimento, tenha se posicionado. Então, o lucro do Bolsonaro, quem é? É o seu preço menos o custo vezes a demanda do Bolsonaro. Quem é a demanda do Bolsonaro?
quem está à esquerda desse cara aqui, né? Quem está à esquerda de X chapéu. Então a demanda do Bolsonaro é 1 menos X chapéu, que é igual a PL menos PB, porque eu estou invertendo o sinal, 2T P menos L menos B mais L sobre 2. Então esse é o lucro do Bolsonaro e ele escolhe quem? O seu preço. Quando o Bolsonaro for escolher o seu preço, sua derivada vai indicar a derivada do primeiro, vou simplesmente repetir, né? E a derivada do segundo, mas o primeiro vai ser PB menos C, que multiplica só esse termo aqui, né? Menos 1 sobre 2T B menos L igual a 0. Então você vai poder, obviamente, fazer esse cancelamento aqui tranquilo, desde que você lembre que aqui tem que estar multiplicando, né? E esse 1 aqui para cima, né? Então vai ser PL menos PB menos, vou botar mais 1, né? Mais 2 menos P mais L, legal, multiplicados por 2T B menos L. De onde que veio isso? Desse denominador aqui, você cortou, tá? Se você cortou, você poderia até sumir com esse 2 aqui, pronto, você cortou, então some com esse 2 aqui para facilitar, mais PB, mais, desculpem, menos, vou desculpar, mais C, menos preço do Bolsonaro, igual a 0, porque tinha um sinal de menos 1 aqui, multiplicando, né? Então legal, continha chata, né? Grande e tal, mas dá insights interessantes. Então preço do Lula menos preço do Bolsonaro, menos preço do Bolsonaro que está aqui, mais o custo, mais 2 vezes Bolsonaro menos Lula, menos P ao quadrado mais Lula ao quadrado. Legal? E aí é o seguinte, se o Bolsonaro acha, por exemplo, que o Lula vai seguir a mesma estratégia, faz preços iguais, então vai ficar menos preço do Bolsonaro, vou botar até o mais e jogar o resto para o outro lado. Então boto o mais, jogo isso aqui para o outro lado com o mesmo sinal, então vai ficar 2, a diferença entre eles, né? Menos a diferença entre eles ao quadrado, mais C. Então, quanto maior o custo do Bolsonaro, mais ele precisa investir na sua campanha. Ele está supondo aí que os caras vão seguir o mesmo preço e que essa seja a sua sinalização. No entanto, o Lula ele age depois, então ele pode utilizar isso aqui, ó, como informação e dar a sua melhor resposta, obtendo um lucro diferente do lucro do Bolsonaro, porque ele não necessariamente vai praticar o mesmo preço. Então, por definição, o Lula sai na vantagem, porque o Bolsonaro toma toda a sua decisão sem saber que o Lula ia jogar. Então, a sua estratégia de preço e tudo mais, ou se modifica, como a gente observou, ou ele simplesmente vai levar um baile. Então, é isso que o modelo aqui predica sem sombra de dúvida. Então, um insight sensacional para mostrar aqui para vocês, gafanhotos, que você tem aí uma diferença muito grande num jogo de sinalização de concorrência linear, caso um jogue na frente do outro.